Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Falei para o Douglas, eu vou tomar na caneca do pastor hoje. Amém. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 12. Neemias está lá no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. E não estejais contristados. Então todo o povo se foi comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, com temor, com tremor, porque estamos diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que sempre será o Criador de todas as coisas. Pai, nós já adoramos o teu nome através dos louvores, adoramos o teu nome com as nossas ofertas. Agora, Senhor, fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que ninguém saia daqui vazio. A começar por mim, Senhor, quebra os nossos corações, tira todo o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração tratável, flexível, uma terra boa, onde, Pai, a tua semente vai produzir frutos a 100 por 1. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, amados? O título da nossa pregação é A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Amém? Eu quero que você preste atenção. Alegria de quem, amados? Do Senhor. E muitas vezes a gente, quando lê esse versículo, a gente toma para nós, então eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz. Amém? Glória a Deus, temos que ser. Mas como é que eu me torno feliz? Quando eu alegro o coração de Deus. Amém? Então, quando o Senhor está alegre comigo, quando o Senhor está alegre com as minhas atitudes, eu alegro mesmo o coração dele. Hoje, nessa manhã, nós cantamos aqui, adoramos o nome do Senhor. A pastora Maiara nos levou a agradecer a Deus pelo que nós temos, pela vida. E você já deve agradecer a Deus nessa manhã pelo fato de você ter ficado de pé. Amém? Muitos não acordaram.
Muitos perderam um ente querido nesse dia. E você está aqui. O Senhor te deu mais uma oportunidade. Não jogue essa oportunidade fora. Não deixe ninguém roubar aquilo que o Senhor está plantando no teu coração nesta manhã. E eu procurei no dicionário o que significa a palavra alegria. E a palavra diz lá no dicionário que é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer, de festa. Aí eu lembrei daquele louvor que a gente canta, não vou cantar, é óbvio, mas não vou, né? Como diz as minhas filhas, mas você troca tudo a letra. Eu troco tudo, mas vocês não têm noção. Mas ele diz assim: Jesus, quero sentir teu respirar, a pastora Maíra deve conhecer, tirar teu fôlego com a minha fé. Nesta manhã o Senhor quer que você tire o fôlego dele, amém? Eu estava conversando com a Giovana ali fora e falei: Giovana, eu sou tua fã, eu te amo. É uma menina. E se você falar para a Giovana, Giovana, você vai tocar, ela vai aprender bateria com o terê, ela vai tocar. Giovana, você pode ficar lá, ela fica. Giovana, dança. Imagina. A Lara, você já viu a Lara? É a filha do Douglas. Você já viu a Lara adorando? Uma menina, quantos anos ela tem? Cadê o Douglas? Quantos anos ela tem? 10. Você fica olhando, ela fecha o olhinho, ela levanta o braço, ela ajoelha. Meu Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para essas meninas tão novinhas. Eu acho que Deus suspira. Sabe quando Deus olhou para Jó e falou assim: olha, tá vendo meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele. Imagina o Senhor olhando nessa manhã aqui e citando o teu nome e dizendo: olha lá, não tem ninguém igual o Miro. Olha lá, não tem ninguém igual a Gislaine. Olha lá, não tem ninguém igual o Diego. É só ele, é só ela. Não tem ninguém igual a Esther. Amados, nesta manhã, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não temos outro projeto nessa terra a não ser cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. O pastor falou: quer que eu guarde o seu celular? Eu falei: não, pastor, eu vou usar. Acho que todo mundo aqui tem um celular. Sim? E eu não sei qual o seu tipo de celular, como ele está, se ele é novo, se ele é velho, mas pelo menos uma vez por dia você tem que pôr ele para carregar, não tem? Se ele tiver com problema, você põe 2, 3 vezes no dia para carregar, correto? Por quê? Porque ele precisa de energia, ele precisa de força. E eu procurei no dicionário, o que significa força? Poder, energia, impulso, altera o estado de repouso segundo a física. É a capacidade de cumprir uma determinada tarefa. Sabe quem é esse celular aqui, amados? É você. A partir de hoje, você nunca mais vai pegar o seu celular e vai esquecer do que eu vou falar nessa manhã, amém? Para que ele funcione, ele precisa de energia. Ele precisa de força. E você pega o que na sua casa? O cabo, né? E você conecta onde? Na tomada, na força. Acho que já aconteceu com você de precisar ligar para alguém, você está fora da sua casa e a bateria acaba. Já aconteceu isso? E você fala: meu Deus, não tem mais orelhão, né? A gente não, antigamente, os mais jovens não sabem disso. Mas os mais velhos, a gente orelhão, né? Colocava a ficha e a ficha tinha que cair para você poder falar. E agora a gente está acostumado com o celular. Ai, meu Deus, quando precisa dele, principalmente os jovens aí. Ai, meu Deus. Quando eu dava aula, eu falava para os alunos: pense numa coisa que você não pode ficar sem. Imagina a primeira coisa que eles falavam: celular. Então imagine que você é este celular. E a partir de hoje, você não pode dar um passo na sua vida sem carregar esse celular. E onde é que você vai encontrar, amados? É no Senhor. É nele que você se carrega. É nele que você se abastece. É nele que você está de pé. Quanta gente você já viu nessa caminhada que já desistiu, que já está fora, cansou, depois a arma. Então, eu acredito que essas pessoas, elas deixaram de se abastecer.
Elas deixaram de buscar na fonte. E nessa manhã nós estamos vendo a palavra aqui. Quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei. Quem que era o copeiro do rei? Era aquele homem que ele tinha que experimentar o vinho antes do rei, porque muitas vezes pessoas tentavam envenenar o rei. Então ele tinha que primeiro experimentar e depois o rei tomava. E ele estava exilado na Babilônia. Ele era judeu, ele era israelita. E se você pegar lá no Antigo Testamento, se você já leu a Bíblia, você vai ver que o Senhor, ele sempre prometeu coisas boas para o ser humano, para o homem, para a criação dele. Para começar lá no Jardim do Éden, não é? Primeiro Deus criou o jardim, com tudo que tinha de bom, era o paraíso, e aí ele colocou o homem lá dentro, não foi assim? Deus sempre preparou o melhor. Só que o Senhor tem regras. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe disso. A gente põe regras. E o Senhor sempre falou para o povo de Israel, sempre falou: olha, eu tenho melhores frutos dessa terra para vocês, mas tem uma maneira de caminhar, tem uma maneira de viver, não faça isso, não faça aquilo. Não se junte com as nações, não adore outros deuses. Não faça as práticas daquele povo, porque se isso acontecer, vocês vão sair da minha presença. Amados, Deus ele está sempre com a mão aqui na nossa cabeça. Ele não tira. Nós é que tiramos a cabeça. Nós é que saímos debaixo da mão dele. E nesse momento da história, o povo de Israel estava pagando um preço por desobediência, por sair da presença de Deus e desobedecer aos seus mandamentos. E está lá o povo exilado. E uma parte estava em Jerusalém. Uma cidade agora miserável, pobre, as muralhas caídas. E você não tem noção, mas hoje nós temos os muros das nossas casas, a gente nos protege. Mas naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade considerada nada. E os muros não eram igual aos nossos muros, com alguns centímetros. Eram muito largos, a ponto de passar um tanque de guerra em cima daquele lugar. E aquela cidade estava destruída, queimada, as portas queimadas. E um irmão de Neemias vai até lá e conta para ele isso. Fala: Jerusalém está destruída, está abandonada. E ele começa a orar. Ele começa a fazer jejum. E um dia ele vai servir o rei. E o rei fala para ele: o que está acontecendo, Neemias? Ele devia ser muito próximo. E Neemias conta. Depois de muito orar, e aquele rei, o Senhor torna o coração dele favorável e fala: Neemias, pode ir. Vai lá, restaura a sua cidade. E só para encurtar, ele volta e durante 52 dias eles conseguem restaurar os muros. Não foi fácil, não. Se você tiver um tempinho, chega na sua casa, lê o livro de Neemias. É um livro maravilhoso, um livro edificante. Muita gente se levantou contra, muita gente tentou matar Neemias, mas ele foi perseverante, ele conseguiu o intento dele. E nesse momento aqui, que nós acabamos de ler, eles estão agora agradecendo a Deus, porque eles conseguiram, eles venceram essa parte. E então, eu quero que você comece a prestar atenção no que nós vamos falar a partir de agora. O primeiro versículo, ele diz o que, amados? Que aquelas pessoas pediram para Esdras para ler o livro da lei. Você tem noção? O pastor falou aqui, ó, a partir de hoje você vai vir, não é? Eu vou lá oferecer. Eu vou fazer algo. Olha, o Senhor vai tomar conta da minha vida é dele. Você tem noção? Vocês começaram a chegar e falar: pastor Eduardo, olha, vamos para a igreja. Olha, não vejo a hora de chegar domingo, não vejo a hora de chegar quarta. Vai ter mais dia da semana, né? Aquela sede, aquela fome da palavra de Deus. E então, o primeiro ponto da nossa palavra é esse. Aquele povo, ele se juntou para ouvir a palavra de Deus, como nós estamos aqui. Amém? Você se juntou a mim, você se juntou aos seus irmãos para ouvir a palavra de Deus. E foi exatamente o que aconteceu nesse dia. Eu quero que você preste atenção, então, a importância, amados, desse ajuntamento aqui. Sabe, nós vivemos numa época, desse século 21, em que muitas igrejas estão lotadas, e eu não tenho nada contra isso. Nós vamos lotar aqui, amém?
Quantas pessoas cabe aqui, Giz? 700? 600? Apertando dá para 1.000? Vai acabar a pandemia, né? Todo mundo vacinado, vai ficar todo mundo... Amém? Não tem importância, nós vamos crescer também, em nome de Jesus. Amém? Não, lá embaixo é das crianças. Nós já profetizamos, nós vamos, em nome de Jesus, alugar o banco lá, vai ficar para a área das crianças. Amém? Quem confirma aqui comigo? Amém? Amém. A Bíblia fala que quando 2 concordam na terra, é ligado lá no céu. Amém? Glória a Deus. Então, amados, a gente vê muito hoje as pessoas assim, vai ter um cantor tal e tal igreja, famoso, né? Todo mundo quer ir lá ouvir esse cantor. Tem um profeta e não sei o quê. E vai lá para ver esse profeta. Vai ter isso, vai ter aquilo. Tem uma pessoa que tem dom de cura. E vai lá. Amém, amados? Eu acredito em tudo isso. Acredito em cura, acredito em profecia. Sei que Deus usa a vida de muitas pessoas para cantar louvores, para trazer bênção para a vida da igreja. Eu acredito em tudo isso. Mas não troque a presença de Deus por nada disso. Amém? Porque as pessoas estão perdendo a noção. Tem muitas igrejas aí com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, que se você falar assim, fala para mim João 3,16, né, Esther? A pessoa não sabe. Você não sabe? Fala para mim João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não é? Todos nós sabemos. E está lá, está pulando, não sabe nem por quê. Outro dia uma igreja aí colocou uma música do mundo, né? E os jovens tudo pulando. E os jovens pulando e pulando. Aí você fala assim, mas o que tem, né? Aí você vai ver, era uma música em inglês e veio a tradução. Na música dizia assim, vou encher meu copo, vou gastar tudo que eu tenho essa noite. Gente, imagina a pastora Maiara aqui cantando, né? Aí, amados da Central, vamos encher nosso copo hoje, né? E vamos gastar tudo, vamos quebrar tudo. Está amarrado, expulso no nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo, amados, o que eu quero dizer? Não tem problema ser feliz, não tem problema. Mas vamos parar de misturar as coisas. Tem pastores vendendo a própria alma para ganhar almas de qualquer maneira, que entre de qualquer jeito. Não precisa mudar de vida, não precisa ter santidade, não precisa de nada. Desde que a minha igreja esteja cheia. Não é? Volto a repetir. Vamos encher a nossa igreja, mas amados, se não for da maneira correta, não precisa, já tem outras igrejas por aí, amém? Se for para a gente fazer tudo errado, se for um ajuntamento só de pessoas, não precisa. Nós podemos, vamos para outro lugar. Queremos uma igreja sarada. Queremos uma igreja que realmente prega a palavra verdadeira. A palavra reta que vai levar você para o céu. Amém? Nós temos um grupo de oração de algumas mulheres, de várias igrejas. E eu estava pensando outro dia, muitas pessoas, às vezes falecem, ali vem a notícia. E aí que vem a dor no meu coração. Não é porque essas pessoas morreram fisicamente. Eu fico pensando, será que elas foram para o céu? Será que elas tinham Jesus no coração? Porque, amados, a pior coisa que tem é você ficar numa igreja 20, 30 anos, aí você chegar diante de Jesus, ele falar para você, quem é você? E você vai falar, mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu dava aula lá na escola para as crianças, eu cantei. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ou você quer ouvir, vinde bendito do meu Pai. Você combateu o bom combate, você guardou a fé, vem. Eu ouvi uma vez um pastor falar que ele teve um sonho e que ele via as pessoas chegando no céu. E aí diz que Jesus chegava em umas e falava assim, oi, bem-vindo. Tinha outros que chegavam e Jesus falava, você chegou, vem cá. E abraçava, fazia aquela festa. Aí ele foi perguntar para Jesus, por quê? Ele falou, não, porque essas pessoas eu tinha intimidade. Elas conversavam comigo, não fazia nada sem falar. Sabe aquele amigo que você faz tudo com ele? Contando com ele? É assim que a gente tem que ser com Jesus. É assim que a gente tem que ser com Deus. É meu melhor amigo. Amém? Então, lembra? Você é o quê? Celular. Você nunca mais vai pegar o seu celular e vai esquecer disso. Amém? Quando você for ligar seu celular na tomada, você vai falar, opa, deixa eu me ligar também com o Pai.
Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, amados, no versículo 2 ele fala o quê, né? Que Esdras, ele colocou ali pessoas, homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender. Todos que podiam entender a palavra. Então, de tudo, amados, o mais importante é a palavra. Vocês lembram de Atos? O que aconteceu em Atos capítulo 2? Derramamento do Espírito Santo, não foi? As pessoas começaram a orar em outras línguas e vinha pulando e dançando. E aí chegaram os judeus que eram de outros lugares. Falam o quê? Estão bêbados. Isso aí é frescura. Isso é isso é aquilo, não é? Começaram a julgar. Porque muitas vezes as pessoas vão nos julgar. Se a gente sair pulando aqui na igreja na hora do louvor, alguma coisa, vão falar, o doido se aparecendo. Não é assim? Uma coisa que eu sempre ensinei meus discípulos na escola bíblica, não julgue ninguém, amém? Se você gosta de ficar quietinho dentro da igreja, amém por isso. Se o irmão gosta de sair pulando, deixa ele sair pulando. É o jeito dele adorar a Deus, amém? Mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele vai falar na palavra. Aí então, o que acontece nesse dia? Pedro, depois que todo mundo estava ali batizado com o Espírito Santo e falando que ele estava bêbado, não sei o quê, Pedro se levanta e ele prega o quê? A palavra. E ele fala assim, nós não estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi o derramamento do Espírito Santo, que foi profetizado lá em Joel, que foi prometido lá, né, porque eles conheciam. E essas pessoas aqui, ó, elas aceitaram Jesus como Senhor da vida delas. É por isso que elas estão agora recebendo o Espírito Santo. Ele foi pregando a palavra. E aquelas pessoas disseram, o que a gente faz? E agora? O que a gente faz? O que Pedro falou? Arrependam-se e sejam batizados. E naquele dia se batizou mais de 5.000 pessoas. Vocês estão entendendo? É a palavra. A palavra não pode sair da nossa vida. Você pode ler livros, você pode assistir filmes, mas a palavra de Deus, amados, não se separa dela. Leia a palavra. Leia a tempo e fora de tempo. Busca a face do Senhor. E aqui é a carta que Ele deixou para nós. É a carta de amor que o Pai deixou para as nossas vidas. A palavra nos diz que, lá no versículo 3, que eles estavam o quê? Com os ouvidos atentos. Atentos. Sabe, amados, é possível eu vir à igreja e sair sem acontecer nada comigo? Sem sentir nada? É. Os louvores não me tocam, a palavra não me toca, ver as crianças aqui recebendo oração não me toca. Muitas vezes meu ouvido está gravado. Eu estou pensando em outra coisa, eu estou com o meu pensamento lá não sei aonde. Eu estou com preconceito com o lugar, eu estou com preconceito com as pessoas que estão do meu lado. E eu deixo de receber. Eu não ouço aquilo que o Senhor quer falar. Interessante que uma palavra, muitas vezes, ela vai chegar de uma maneira para você, vai chegar para o outro de outra. Mas ela vai chegar. Amém? E aquilo que o Senhor quer falar com você, Ele vai falar. Porque você é especial para Ele. Ele trouxe você aqui nessa manhã porque Ele te ama. Porque Ele tem um projeto na sua vida. E falando em projeto, propósito, assim como o celular foi criado para um propósito, você foi criado por um propósito, nós também. Eu costumo dizer para o pastor Eduardo que Deus, Ele une propósitos. Você está aqui por um propósito. E eu quero contar uma história para vocês. Pelo menos há uns 8 a 10 anos atrás, mais ou menos, eu morava num bairro. Hoje faz 5 anos que eu moro em outro. Esse era um bairro de classe média, não era um bairro de bagunça, nada. E um dia eu estava lá na sala, deitada, das poucas vezes que eu tinha a oportunidade de ficar deitada, porque na época eu dava aula, então se eu não estava na escola, eu estava preparando aula, eu estava fazendo alguma coisa dentro de casa, e a Sheila estava saindo para ela ensaiar o louvor. A Sheila acabou de sair, ela voltou correndo. Mãe, tem um lá embaixo, tem 20, está matando ele. Estão batendo no moço. E eu saí, amada, eu sou doida, viu? Eu não queria nem saber se eu ia morrer também, se iam me bater. Eu acho que eu saí descalça. E no que eu fui descendo na minha rua correndo, eles foram subindo, os rapazes que estavam batendo nele, subiu tudo. E nós chegamos lá. E quando eu e a Sheila, os vizinhos já estavam, porque uma mulher passou de carro, quando ela viu a cena, ela começou a buzinar.
E aí os vizinhos começaram a sair. E, gente, vocês não têm noção. Quando nós chegamos, o menino estava morto. Não é, Sheila? A Sheila estava comigo. Ele deu o último suspiro. E o vizinho, ele balançou a cabeça, falou, já era. E que tristeza quando eu vi que aquele menino era filho de uma vizinha que morava lá embaixo. E agora? Aí eu fiquei naquela, falei, meu Deus, o que a gente faz? A Sheila falou, mãe, ora! Eu falei, ora? É. Aí eu estendi a mão sobre o menino. E nós começamos a orar ali, e o menino levantou. Aí eu falei assim, deita! Aí a Sheila, mãe, é para levantar ou é para deitar? Eu falei, não, ele bateu a cabeça, ele tinha feito xixi, tudo, ele estava todo machucado. Eu falei, não, mas quando bate a cabeça não pode levantar e não sei o que e tal. Aí chamaram o corpo de bombeiro e médico, aquela coisa toda. E quando no outro dia eu estava na minha casa, ele e a mãe dele bateram lá em casa. E ela falou assim, ela me conhecia já, que ela também era professora. Ela falou, Ivete, o meu filho quer conhecer a mulher que ressuscitou ele. Eu falei, misericórdia. Eu falei, eu não ressuscitei ninguém, foi Jesus. Jesus que fez essa obra. E passado o tempo, eu olhava esse menino na rua, falava, Senhor, para que o Senhor levantou esse menino da morte? Para ele viver uma vida sem propósito, sem direção. E passado algum tempo, foi o quê? Faz uns 2 meses, Anderson. A gente estava lá em casa, o Anderson estava olhando no celular dele e falou assim, ô sogra, olha esse menino aqui. Ele dava um trabalho, né? Ele falou assim, ele fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. Virou pregador. Agora ele está pregando a palavra. Aí ele me mostrou a foto. Quem que era? O menino. Mateus, né? Mateus Vaz. Eu sei porque eu conheci a mãe dele. Eu falei, você está de brincadeira? Eu falei, Sheila, não é o menino que tinha morrido, ressuscitou, não sei o quê? A Sheila falou, mãe, é ele. Eu falei, gente, e naquela semana eu tinha falado para Deus. Eu falei, Senhor, tem umas coisas que a gente não entende, né? O Senhor levantou o menino para ele viver a vida dele. E aí, o que acontece? Ontem eu estava lá, acabando de meditar na palavra, né? Estava preparando aqui o sermão. Aí o Anderson foi a irmã dele faz um culto uma vez por mês, convida algumas pessoas na casa dela. E a Sheila me liga. Ela fala, mãe, tem alguém que quer falar com você. Quem que era? O Mateus. Mateus, irmã, essa semana eu pedi para Deus, que queria saber quem era a mulher que tinha orado para mim. Eu pedi para Deus, que eu conto esse testemunho, mas eu não sabia quem que era. Eu falei, achou. Aí ele falou, irmã, ora por mim. Aí eu orei, Deus falou com ele. E eu falei, agora a gente precisa marcar para se conhecer, né? Falei, vê com o Anderson, com a Sheila lá, a gente marca e vamos nos conhecer. Vocês estão entendendo, amados? É propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você é mais bonito que todo mundo. Porque o Senhor tem um propósito na tua vida. E sabe o que o diabo fez? Ele tentou colocar na sua cabeça que você não vale nada. Que você não serve para nada. Que você já fez tanta coisa errada que nem Deus quer saber de você. Sabe aquele rótulo? Você não vira nada. Vai viver no mundo que nem Deus quer você. Mentira! O Senhor te ama. O Senhor te ama. Como a pastora Mayara disse nessa manhã, ela não tem coragem de dar os 3 filhos dela, não é? Imagina, Deus deu. Ele deu o filho dele para morrer por você. Você tem noção disso? E se o pastor permitir, vamos trazer o Mateus aqui para testemunhar, amém? Se o pastor permitir, a gente traz ele aqui. Sabe? Não para honra e glória do meu nome, não, amados, porque eu não fiz nada. Eu não tenho poder nenhum. É o Senhor que faz, é Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Pai. Bendito seja o nome dEle. E outra coisa que eles fizeram foi o quê? Reverência, não foi? Primeiro eles ficaram de pé, não é? Desde a alva até meio-dia. A alva era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Você imagina? Das 6 da manhã ao meio-dia, 6 horas de pé. Escutando a palavra de Deus, que eles nem piscavam.
Aí de nós, que vai ficar um culto com 6 horas, né, pastor? O povo, eu falei, não vou mais na central da fé, não. E eles demoram muito, né? Mas eles ficaram durante 6 horas ouvindo, escutando aquilo que tinha para falar. E após isso, eles começam a chorar. Eles começam a chorar porque ali no livro falava tudo o que estava acontecendo. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você deve ser assim, você deve ser desse jeito, segundo o padrão de Deus. Não é segundo o padrão do mundo, segundo aquilo que está na moda. Segundo, né, o pastor falou que essa rede aí de lanches quer fazer nossas crianças pensar do jeito que eles querem. Não, é o padrão de Deus. Não é o padrão do pastor, não, é o padrão de Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos, amém? Estamos criando cidadãos do céu. E ali eles começam a colocar a cara no pó, a se humilhar e falar, Senhor, perdoa. Senhor, me perdoa. Sabe, amados, aquele pecado que a gente lembra e queima até a cara da gente. Você fala, ai, parece que todo mundo sabe, né? E naquele momento ali, eles se ajoelharam e começaram a falar, Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa, perdoa nossos pais. Porque muitos ali, não foram eles que pecaram. Foram os pais, foram os avós. Mas eles estavam pagando o preço. Sabe, amados? Os nossos filhos, os nossos netos vão pagar muitas vezes o preço de coisas que nós fizemos. Então, muitas vezes, nós vamos ter que fazer a coisa certa, não é só por nós, não. É pela nossa descendência. É por aqueles que ainda virão. Pensa nisso. Quem que você é? O celular, amém? Que tem que estar onde? Na fonte. Na fonte, que é Jesus. E aí então, eles começam ali a entrar no título que eu quero dar para vocês hoje. Chega Neemias e fala, parou, chega, enxuga essas lágrimas aí, né? Tira a lágrima daí, porque hoje é dia de festa. O muro está restaurado, amém? Ô glória! O muro está restaurado. Já pedimos perdão, reconhecemos nossos erros. Então agora vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Naquele momento ele estava ali olhando, e Deus devia estar olhando o céu com Jesus, com o Espírito Santo, e falando, olha que coisa linda, todo mundo ajoelhado ali, ó, se arrependendo, se consertando com Deus. Aleluia. E aí fala, tá bom, agora vamos alegrar. Vocês vão fazer, olha, a gente aqui que gosta de churrasco, né? Minha família gosta, não sei a sua. Falou, vai comer gordura, ô glória. Aí o médico proíbe, né, amados? O médico fala, não pode comer gordura. Oh, meu Deus do céu. Bebidas doces. Ontem eu fui numa oração de consagração de casa lá. E o irmão falava assim, deixa eu tomar esse suco aqui de ameixa. Não era suco de ameixa, era coca. Eu falei, amado, eu também gosto desse suco de ameixa, viu? Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas eu sei que a bebida doce não era essa, né? Mas o Senhor está falando, vai. Não só coma, mas dê para aquele que não tem. Olha a solidariedade. Prepara para você e reparte com o outro. Reparte com aquele que não tem. E nós temos a Central Solidária, né, irmã Gi? Você que tem o seu coração de doar, traga 1 quilo de alimento, traga alguma coisa que possa ajudar o próximo, que a irmã está sempre fazendo cesta, ajudando as pessoas mais carentes. Tá? Ó o merchan. Então, amados, nós estamos aqui para um propósito. Você não está aqui para ser só mais um. Você não está aqui porque você decidiu, porque você falou assim, eu não tenho nada que fazer, eu vou lá na igreja hoje. Um domingo de manhã. Com certeza você acharia alguma coisa para fazer. Mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu estar na presença do Rei. Então, algumas coisas que pode, amado, nos tirar a nossa alegria, são esses pecados muitas vezes não confessados. Eu quero falar para você do rei Davi. Hoje, algumas igrejas não aceitariam Davi como membro. Algumas igrejas não dariam o microfone para Davi pregar. Porque Davi era o quê? Adúltero, assassino, não foi? Davi desobedeceu a Deus quando fez lá
o recenseamento do povo. Ele fez um tanto de coisa errada. Mas Davi era aquele homem que escreveu o Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. E sabe o que aconteceu com Davi? Ele não ficou se rotulando. Já fiz as coisas erradas mesmo, agora eu não vou mais ficar na presença de Deus, vou parar de escrever salmos, né? Não. Ele se arrependia, ele pedia perdão, tocava o barco para frente. Aí você pega Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Davi. Você pega Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu sou o descendente de Davi. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou descendente de Davi. Talvez como Davi você já fez muita coisa errada na sua vida. Como eu, como qualquer um de nós aqui. Mas nesta manhã está a verdadeira estrela da manhã. A rosa de Saron. O médico dos médicos. O psicólogo dos psicólogos. Jesus Cristo está aqui nesta manhã. E Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer fazer você ter uma nova vida. Ele quer fazer com que você esqueça o seu passado, esqueça aquilo que já foi. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Deixa isso para lá, agora vamos viver com Cristo, a nova vida nele. Você tem crise, eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem. Muitas vezes as tristezas, amados, a gente não é proibido de ficar triste, a gente tem problemas, a gente fica triste, a gente chora, a gente sofre. Mas aquele que pode todas as coisas e que abastece a minha energia a cada manhã, Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui. O nosso maior amor. Aquele que conhece o meu profundo, aquele que conhece as minhas limitações. Aquele que sabe o que eu posso, o que eu não posso. E que pode me libertar de todas as prisões do passado. Muitas daquelas crianças que estavam ali ajoelhadas, elas não tinham culpa daquilo que os pais fizeram. Às vezes passamos por coisas que nós plantamos e estamos colhendo. Às vezes foram nossos antepassados. E nesta manhã, quero que você feche os seus olhos agora. Quero que você sinta a presença dEle. Jesus está aqui. Ah, Jesus. Como é bom saber que apesar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas limitações e das minhas dificuldades, de todas as crises que eu já vivi, existenciais. Ah, Senhor, eu sei que Tu está. O Senhor está aqui, Pai, para me dar uma nova chance, para me dar uma nova oportunidade de fazer a coisa certa dessa vez. Ah, Senhor, nos dá essa oportunidade. Ah, Jesus, sinta a presença dEle, meu amado. Sinta a presença desse Rei, desse Pai que ama. Enquanto os irmãos ministram louvor, continua com seus olhos fechados. Sinta a presença dEle. Ele está aqui. Presença, brisa suave e mansa. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu dos céus. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor.
abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me. Sinta isso. Eu quero te fazer um convite nessa manhã muito importante, muito especial. Tem momentos da nossa vida que nós estamos bem, e isso é maravilhoso. Sentimos, ouvimos o Senhor falar, sentimos o Seu tocar, sentimos o Seu abraço. Isso é maravilhoso. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos conectar, nos reconectar, ser renovados, renovando as nossas energias. E essa manhã, ela é tão poderosa, ela é tão impactante na nossa vida, a ponto de em poucos minutos o Senhor transformar toda a nossa vida e nos dar uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Ah, como é bom! Como é bom poder sentar aqui e ouvir o Senhor falando aos nossos corações.